Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente falar como foi o dia do nosso gigante da colina e tem novidades em relação a reforços. No vídeo da parte da manhã, que na verdade não saiu nem de manhã, né? Já saiu no iniciozinho da tarde, a primeira edição do Giro de Notícias de hoje, foi postada ali por volta da 1h da tarde, mais ou menos. Eu trouxe aqui a informação do Gonzalo Carneiro, atacante do São Paulo, que termina hoje o seu contrato com o São Paulo e que o Vasco já tinha demonstrado interesse no jogador. Pois bem, temos novidades sobre isso, o próprio empresário do jogador falou sobre o assunto. Vamos falar sobre isso e falar também sobre um volante que o Vasco tinha interesse, mas o treinador Marcelo Cabo tratou de encerrar as negociações. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Se inscreva se for a sua primeira vez aqui, a sua inscrição vai ajudar bastante para o canal chegar para mais vascaínos, né, e o conteúdo ser cada vez mais reconhecido aqui no YouTube. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos direto para os assuntos do vídeo, sem enrolação, daquele jeito que você gosta, né? Papum, abriu o vídeo, já vamos começar aqui a falar sobre o que a gente veio falar. Vou começar falando aqui sobre Matheus Jesus, volante do Corinthians que estava emprestado ao Red Bull Bragantino e que nas últimas semanas tinha surgido o interesse do Vasco no jogador. Pois bem, a negociação melou, foi encerrada. Matheus Jesus não vai jogar no Vasco da Gama. Matheus Jesus não vem para São Januário. A negociação entre as duas partes, Vasco e Corinthians, foi encerrada por determinação do treinador do Vasco da Gama, Marcelo Cabo. Segundo informações, o treinador preferiu usar essa verba, né, para trazer o Matheus Jesus, né, o dinheiro que pagaria para ele de salário, etc. e tal, para investir num outro jogador. Como eu disse aqui, o jogador tem os direitos federativos ligados ao Corinthians e chegou sim a abrir negociações com o Vasco da Gama. De acordo com o site UOL, o Vasco internamente tratava essa situação do Matheus Jesus como uma contratação de risco, né? Mas a coisa não evoluiu. Outra informação interessante ainda sobre o Matheus Jesus é que Vasco e Corinthians, as diretorias têm uma boa relação, né? E por conta disso, os empresários do Matheus Jesus já estavam até negociando com o Juventude. Mas por conta do interesse do Vasco, num certo momento, a negociação ali com o Juventude, a pedido do Corinthians, chegou a ser paralisada para dar preferência ao Vasco, para o jogador ser emprestado ao Vasco. Com o Marcelo Cabo aí rechaçando, né, não querendo contar com o Matheus Jesus, a tendência é de que realmente Matheus Jesus seja jogador do Juventude para a temporada de 2021. Então, o volante Matheus Jesus não vem para São Januário, o Vasco que ainda conversa com o De Sábato, né? Jogador que passou por aqui em 2018, até no vídeo da parte da manhã eu trouxe aqui a informação do próprio De Sábato, onde ele diz que as negociações com o Vasco continuam, né? A conversa com o Vasco ainda continua. Não evoluiu da semana passada para cá, mas a negociação ainda não foi encerrada. Vasco ainda conversa com o De Sábato. Vamos aguardar aí também nas próximas semanas, nos próximos dias, se teremos novidades em relação a isso. E também na primeira edição do Giro de Notícias aqui no canal, eu trouxe a informação sobre o Gonzalo Carneiro, atacante de 25 anos do São Paulo, atacante que foi revelação do futebol uruguaio, né? E o São Paulo contratou em 2018 como uma grande aposta, né? Tinha muitas esperanças em cima do Gonzalo Carneiro, mas acabou que a coisa não andou como o São Paulo esperava, o jogador não rendeu como o São Paulo esperava, teve alguns problemas fora de campo também, como uma suspensão por doping, então foi uma passagem bastante conturbada do Gonzalo Carneiro no Morumbi, e o contrato dele com o São Paulo se encerra hoje, nessa quarta-feira. A partir de amanhã, ele já pode assinar de graça com qualquer outro clube. E o Vasco já tinha demonstrado interesse no Gonzalo Carneiro, ainda ali
quando tinha aquela negociação com o Benítez, né? Que o São Paulo estava levando o Benítez, o Vasco buscava alguns jogadores do São Paulo, ali já tinha sido noticiado um suposto interesse do Vasco no jogador. Pois bem, o tempo passou, não se falou muito disso mais, não se falou mais no nome do Gonzalo Carneiro, e hoje esse assunto voltou à tona por conta do fim do contrato do jogador com o São Paulo Futebol Clube. E o meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vascaínos, que eu mais uma vez faço o convite aqui para você, se você ainda não for inscrito lá no canal Detetives Vascaínos, procure aí no YouTube, se inscreva lá, que o Marquinhos é um cara que tem muitos contatos, tem contato aí com empresários, está sempre muito bem informado sobre todas as negociações que envolvem o Vasco da Gama, e hoje o Marquinhos conversou com o empresário do Gonzalo Carneiro, o Pablo Bittencourt, que é o empresário do jogador. Ele perguntou sobre essa história de Gonzalo Carneiro no Vasco, se existia uma negociação com o Vasco, se realmente o interesse do Vasco no jogador é real, se poderia acontecer alguma coisa. E o empresário manteve ali um suspense, disse que não podia falar muito sobre o assunto, mas confirmou, disse com essas palavras: o Vasco quer o jogador. O empresário Pablo Bittencourt informou aí, confirmou para o meu amigo Marquinhos do canal Detetives Vascaínos que o Vasco tem interesse, que o Vasco quer levar o Gonzalo Carneiro para São Januário. A reportagem também procurou o Alexandre Pássaro, né, diretor de futebol do Vasco, para ouvir a versão do Vasco nessa história, se o Vasco realmente tem interesse no jogador, mas até o momento o Alexandre Pássaro não respondeu os contatos. Então, a informação aqui do empresário do jogador, do Gonzalo Carneiro, uruguaio, 25 anos, atacante de mais de 1,90 m, né? Acho que ele tem 1,92 m de altura, um atacante bem alto. Como eu disse, foi revelação do campeonato uruguaio, que o São Paulo contratou, mas não deu certo aqui. O empresário do jogador confirma aí que o Vasco quer levar Gonzalo Carneiro. É um nome contestado, né? Assim, é um nome que não deu certo no São Paulo, não fez boas atuações no São Paulo, mas o Vasco realmente procura um reserva imediato, vamos dizer assim, para o Germancano, né? Porque hoje o reserva do Germancano é o Thiago Reis, e eu acho que tenho certeza que a torcida do Vasco não confia no Thiago Reis. Quando o Cano não joga, bate o desespero. Quando o Cano tem que ser substituído, bate aquele desespero, né? Então, talvez seja um nome interessante para ser o reserva do Germancano. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa negociação, se teremos novidades ou não, e você fique ligadinho aqui no canal Machão da Gama, que qualquer novo acontecimento você será informado aqui. Então, se inscreva aí, deixe o sininho ativado, o sininho das notificações, porque qualquer novidade eu volto aqui para te deixar bem informado. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, que a sua inscrição também é muito importante. Tô indo nessa, fui, acabou o vídeo. Valeu, até amanhã, fui!